Conversando com Almir e Alexandre, falando sobre as secretarias aqui para 2017. Falando em secretarias que serão, entre aspas, extintas, dentre elas, Secretaria da Indústria e Comércio, Turismo e Desenvolvimento Sustentável e também a Secretaria do Passo Manso, que ela deverá permanecer, mas não terá um secretário, apenas direção. Almir, como foi tomada essa decisão sobre, enfim, entre aspas, extinção dessa secretaria, sem falar na assistência social, que terá um novo modelo de gestão, né? Exatamente. Não é bem extinção, Jefferson. Nesse momento elas permanecem em stand-by, quer dizer, paradinha ali, como elas estão, porque elas têm status, têm orçamento, tem uma série de detalhes. Mas a Secretaria de Indústria e Comércio, ela é muito parecida com a Secretaria de Planejamento. E lá no planejamento não temos status de secretaria. Precisamos criar lá o status de secretaria, porque lá está uma dificuldade grande. Então a gente conversou com todo mundo, analisamos todo o modelo de gestão que tem e hoje chegamos à conclusão de que realmente precisamos, neste momento, saímos com 3 secretarias a menos para a gente poder estudar, o governo também para para melhorar o atendimento, para ficar melhor o modelo de gestão. Por isso que a gente já estudou os detalhes e nesse momento permanecem 3 secretarias sem secretários e nós queremos dar ênfase à Secretaria de Planejamento, vamos conversar com a Câmara para isso também, vamos discutir amplamente esse assunto, porque lá realmente Itaió precisa, porque planejamento é tudo que vai acontecer o ano que vem, que vai acontecer o outro ano, terá que ter o planejamento nosso já a partir de 2017, para que a gente possa pedir, para que a gente possa planejar, para orçar, enfim, fazer toda uma gestão ao redor daquela Secretaria de Planejamento. Tá certo. Alexandre, enfim, também lhe questiono sobre essa questão dessas secretarias, que, como disse o prefeito Almir, elas ficarão, de certa forma, sem funcionamento através de secretariado, e também sobre essa Secretaria do Planejamento. Qual que é a sua visão dessa pausa dessas 3 secretarias e do início dessa nova secretaria que é a do Planejamento? Jefferson, esse governo que se encerra agora, vinha tocando já essas pastas aí sem o secretário, e os profissionais que lá estão, que são pessoas efetivas do município, vinham tocando de forma bastante satisfatória essas secretarias, e a gente não vê motivo já de cara, até porque é um momento de bastante dificuldade financeira, e o Almir e eu também precisamos conhecer bem as finanças do município, então a gente não quer sair nomeando um monte de gente e lá na frente encontrar dificuldades, né? Até daqui a pouco tu acaba nomeando agora, daqui a 3, 4 meses, 6 meses tem que acabar desligando a pessoa porque o dinheiro é curto, né? Então a gente quer começar com um quadro bastante enxuto, queremos mais ou menos com o mesmo tanto de pessoas que existem nomeadas nesse governo que se encerra agora e quer iniciar ano que vem. Então a gente precisa conhecer melhor as finanças do município. E essas secretarias vinham funcionando bastante satisfatório, né? E na parte de planejamento, ao meu ver, é uma pasta muito representativa. Itaió precisa de planejamento. Eu ando, às vezes, pelos bairros aí, e a gente percebe que Itaió também cresceu um pouco de forma desordenada em alguns lugares. A gente não vê uma rua, às vezes, bem projetada, num bairro. E a gente precisa olhar com mais carinho para o nosso Itaió agora, nesse momento, porque lá na frente a gente tem a coisa mais organizada. E na própria pasta de planejamento é lá onde nascem os projetos para o município, que são tão importantes para a gente conseguir os recursos lá fora. Então a gente tem que dar um pouco de musculatura para essa pasta. Tem gente nova para chamar, que passou em concurso, a gente quer chamar logo no princípio também. E é ali que a gente tem que depositar a nossa maior força para o Itaió se organizar para o futuro, olhando para o futuro. Tá certo. Almir, sobre a pasta da assistência social, existe algo até interessante, que é o novo modelo de como ela será conduzida. Como foi chego então a essa decisão de mudar um pouco a assistência social aqui em Itaió? Essa é uma condição também importante e está tudo na verificação do que precisa e o que não precisa. A assistência social desenvolve um grande trabalho aí, é preciso dizer, nós temos muitas coisas importantes para resolver com a assistência social no ano que vem. A gente tem
um monte de ideia, uma porção de ideia nesse momento, mas é preciso, eu queria envolver a sociedade taioense. Eu coloquei lá na campanha, lá está lá, que a gente gostaria de envolver todas as igrejas do município de Itaió nessa pasta, e assim será feito. Nós colocaremos, a gente já tem um monte de conselhos e queremos colocar essas pessoas ligadas às igrejas também nos conselhos, para que eles possam nos aconselhar e nos ajudar a tocar de maneira muito legal, muito bacana, e que a gente crie justiça social. Essa é a grande ideia, porque nós temos em Itaió aí cerca de 60 mil reais por mês hoje, que está vindo da Bolsa Família, por exemplo. Itaió precisa fazer uma reavaliação disso tudo. Isso quem pede é o Ministério Público, quem pede isso é o Governo Federal. É preciso que o município se mexa para fazer esse tipo de ação, fazer uma análise, criar outros programas importantes para a assistência social. Itaió está precisando já. O ano que vem temos um programa extremamente importante que vai ser colocado, dar muita ênfase, que é o FIA. No momento oportuno nós vamos explicar isso aqui, mas vai trazer uma coisa bacana, porque não temos que fazer assistência social e não assistencialismo. O assistencialismo ele é diferente de fazer assistência social. Ajudar as pessoas por um período, ajudar as pessoas para elas sair, para dar arrancada, isso é importante e temos que fazer, está na nossa obrigação. Por isso que essa pasta ela é tão importante para nós, por isso que ela tem que ser muito técnica, muito profissional. Portanto, nós vamos arrancar o nosso governo assim. Se ali na frente tiver necessidade e ela crescer e que precisa de um gestor naquela pasta extremamente importante no dia a dia, certamente nós não vamos perder dinheiro, perder orçamento do governo federal ou perder grandes projetos por isso. Nós somos flexíveis o bastante para dizer que nesse momento arrancaremos assim e depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Se houver necessidade, certamente vamos fazer um gestor para essa pasta. Tá certo. Para encerrar o assunto política aqui na nossa entrevista, gostaria de questionar primeiramente ao vice Alexandre sobre a expectativa para a partir de 2017 relacionada enfim, à Câmara de Vereadores, ao trabalho em conjunto, que foi algo que foi sempre muito falado, muito pregado, tanto em campanha quanto após a campanha, no que diz respeito ao trabalho pró-município de Itaió. Enfim, o governo de Almir Alexandre, como já sabemos, não tem a maioria na Câmara, mas há uma expectativa muito grande, enfim, do trabalho em conjunto em favor de Itaió. Alexandre, qual que é a expectativa para a partir do dia 1º, já que teremos também a votação após a posse de Almir Alexandre como próximo governo? Qual que é a tua expectativa? Gerson, ainda ligado a um assuntozinho pequenininho em relação à assistência social. Quinta-feira passada, o deputado Peninha me ligou perguntando se Itaió queria 350 mil reais para a construção de um novo CRAS, e conversei com ele, a gente de pronto aceitou, até porque o CRAS hoje em dia está numa instalação dentro da água, dentro no local de enchente. Não que a estrutura ali não seja boa, mas é boa. Só que eu acho que quando a gente tem oportunidade, a gente deve levar isso para um local mais elevado, para que o município não fique cada vez perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo os móveis que lá estão. Então, eu acho que é interessante a gente aceitar esse dinheiro, a gente aceitou. E eu penso, não conversei isso com o Almir ainda, de quem sabe a gente instalar isso lá na região da Barra do Lobo, porque lá é uma região que precisa de desenvolvimento lá também, e é um local hoje que está um pouco mais necessitado e que o poder público tem que dar um olhar um pouco melhor para aquela região lá. Então eu penso, eu ainda vou conversar um pouco mais com o Almir sobre esse assunto, mas eu penso que a instalação do novo CRAS deve ser naquela região lá. Falando sobre a Câmara de Vereadores, eu vejo, tenho uma grande expectativa para esses próximos 4 anos aí. A gente está com uma conversa muito apurada dentro do nosso grupo. Nós temos os 2 vereadores do PSDB e os 2 do PMDB. Convidamos o PSD para fazer parte dessa nova administração, para vir apoiar o nosso time. E a gente está com uma conversa muito boa. O PSD, a princípio, aceitou esse convite, temos conversado bastante com o vereador Tiago, um rapaz jovem que bastante garra, fez um grande trabalho na SDR aí, e a gente gostaria muito do apoio desse time, desse PSD, do vereador Ademir Vale também, e a gente acredita que possa compor uma força muito grande para o nosso Itaió crescer bastante. A gente precisa da Câmara para as mudanças que são necessárias a partir do ano que vem. A gente precisa mudar a lei orgânica e para isso é necessário 2/3 dos votos.
e eu tenho certeza que esse time vem para ajudar. Almir, lhe faço a mesma pergunta. Qual que é a sua expectativa, até mesmo, como disse o Alexandre, sobre essa vinda, entre aspas, do PSD para colaborar com o bom andamento do governo? Eu, da mesma forma que o Alexandre falou, eu vejo isso com bons olhos. Inclusive, nós convidamos todos os vereadores, todos os partidos, para estar conosco e se integrar nesse grande trabalho que pretendemos fazer. Certamente sozinho não faremos. Precisamos de toda a Câmara de Vereadores, de todos os 9 vereadores, todos os 9. Tenho certeza absoluta que nós vamos conversar muito. Eu sempre dizia na eleição, durante as minhas falas, de que eu quero ser um prefeito, além de municipalista, né, vereadorista. O prefeito que ouve também bastante os vereadores, e isso está faltando. Nós precisamos dar ênfase a isso também. Os dois poderes não podem estar tão separados, devem ser respeitados, um poder legislativo, tanto o executivo, e também o judiciário, que compõem os 3 poderes que dão alicerce à base da democracia. E esses 2 poderes, eles têm que ser distantes, porque um é fiscalizador e o outro é executor, mas perto quando significa algo para a sociedade. Por isso que nós precisamos unir cada vez mais a Câmara, o Legislativo com o Executivo. Tenho certeza que vamos conseguir, pelo nosso jeito. Não há nenhum motivo para que isso não aconteça. Eu tenho ótimas expectativas com a Câmara de Vereadores de Itaió. Tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um grande trabalho, e precisamos do governo do Estado também, precisamos do governo federal. Enfim, esse modelo que nós temos no Brasil de democracia, né, de federação, temos que respeitar todos os poderes, mas dando muita ênfase à amizade e trazer todo mundo para a mesma mesa para discutir os problemas da sociedade. Tenho a impressão que vai dar certo. Tá certo, então. Gostaria de primeiramente agradecer aos dois pela presença aqui nos nossos estúdios, e gostaria que o vice Alexandre deixasse uma mensagem a todos que nos ouvem, né? Talvez essa seja a nossa última conversa ainda em 2016, mas a partir de 2017 nós estaremos juntos aí para trazer também as informações da nova administração. Alexandre, muito obrigado e sempre estaremos à disposição. Obrigado, Gerson. Eu gostaria de dizer para a população, Gerson, que a partir do ano que vem nos dê um tempinho, para o Almir e para mim, e para o nosso corpo de secretariado, e também das pessoas que vêm para ajudar para organizar o nosso Itaió aqui, nos dê um tempo, porque todo início de administração é necessário aquele período de adaptação, né? Conhecer bem o terreno onde tu está pisando. Então não é de cara que a gente vai sair resolvendo todos os problemas, tá, Jefferson? Inclusive nós temos esses 4 anos para resolver boa parte do que a gente se propõe, né? Queremos fazer o melhor possível para o Itaió, com certeza, né? Mas aí nos primeiros meses, 2, 3 meses, 4 meses, a gente vai conhecer o que a gente tem na mão, né? E a gente com certeza vai tentar desempenhar essa tarefa da melhor forma possível. E quero também já dizer às pessoas que elas tenham um ótimo 2017, que a gente possa prosperar nesse ano, que a nossa economia tomara comece a andar um pouco mais veloz, né? O que eu tenho acompanhado no interior, a nossa agricultura está com uma ótima safra esse ano, com certeza isso vai refletir no nosso comércio interior também, no nosso movimento econômico. Pedir para o agricultor que tire nota de tudo do que ele vende, é importantíssimo para nós, para a prefeitura representa muito, e para o agricultor não custa nada, vamos dizer assim. É até importante que ele tire bastante nota, para um dia ele poder se aposentar bem também, né? E para nós é muito importante esse tirar nota. Não importa se é um saco de milho, se é batata, se é alguma coisa, se é fumo, se é milho, se é leite. O importante para nós é que tire nota fiscal de tudo, porque ajuda o município. E no mais seria isso. Muito obrigado pela oportunidade de poder usar esse espaço aqui novamente. Obrigado, Alexandre, e também estendo esse espaço igualmente ao prefeito Almir Busque. Eu queria agradecer, mas antes eu queria colocar alguma coisinha de gestão também e dizer que a escolha da equipe de governo certamente é uma tarefa muito difícil para mim e para o Alexandre, porque todas as pessoas que estão conosco, todos têm suas ambições, todas as pessoas querem sempre um bom lugar na administração, mas é preciso pensar também na gestão. Eu tenho muito cuidado quando eu convido alguém para fazer parte da administração, porque eu sei que eu não posso dar um fardo muito grande para a pessoa carregar aquilo que ela não consegue carregar. Às vezes as pessoas têm ambição de exercer algum cargo que realmente é complicado para exercer. Então nós temos escolhido e temos temos que separar
né? Nesse momento eu preciso separar, o Alexandre também precisa separar, né, do partido deles, do PSDB também, para que todos sejam privilegiados na nossa administração, mas com calma, botando as pessoas no lugar certo, botando as pessoas que realmente vão desempenhar o trabalho, e para nós, para os gestores, admitir, às vezes é muito fácil, você com decreto, você admite, mas para demitir fica muito difícil. Então, por isso que nós estamos tendo todo o cuidado do mundo no contratar as pessoas, para que a gente possa fazer ali, que as pessoas permaneçam conosco esses 4 anos, fazer um grande trabalho, desenvolver um grande trabalho em favor do município de Itaió. Eu queria agradecer demais a população de Itaió por ter nos dado essa responsabilidade. Nós queríamos ela e o povo nos deu, para que a gente possa contribuir com esse povo que tanto tem em nós, né? Ele vê em nós a responsabilidade, ele vê em nós a esperança, ele vê em nós a resolver alguns problemas de muito tempo que Itaió não resolve. Então, eu queria dizer ao povo de Itaió, pode confiar na gente. Nós viemos aqui para fazer um grande trabalho, um trabalho muito sério, muito correto, muito transparente, dedicado a essa população. Estamos aí há 60 dias já trabalhando, todos os dias, né? E nos dedicando, nossos secretários também, para que a gente possa iniciar 2017 bem. Eu não tenho dúvida nenhuma, teremos grandes resultados, embora esses resultados eles não aparecerão de imediato, como diz o Alexandre, serão resultados ao longo do tempo, até pela própria economia, todo mundo sabe a dificuldade que vamos ter. Eu tenho dito sempre, todos nós se curvamos ao financeiro, portanto vamos fazer de tudo para que Itaió possa desempenhar o trabalho de mãe e de pai desta região. Nós seremos e vamos ser, e já somos, um município polo. É o grande desafio de Elmir e Alexandre, transformar Itaió num município cada vez mais polo, mais próspero para as pessoas viver, e que as pessoas digam que Elmir e Alexandre realmente valeu a pena ter passado no serviço público, foi bom a gente ter vindo. Isso talvez seja a grande recompensa da minha vida, também a vida do Alexandre, porque nós somos empresários, somos do ramo de uma atividade privada. O serviço público, a gente tem grande conhecimento, mas não é tudo. Estamos aprendendo todo dia. Todo dia tem uma coisa nova, uma coisa diferente, tem coisas difíceis e coisas fáceis de resolver. Talvez para outras pessoas muito difíceis, mas para nós algumas coisas fáceis e outras muito difíceis, porque nós mexemos com seres humanos, com vidas, com pessoas, enfim, cada munícipe tem na sua cabeça um modelo de gestão, cada munícipe ele tem o direito de reclamar, ele tem o direito de colocar para fora o que ele sabe, o que ele pensa do município. Nós vamos dar essa oportunidade. Somos da comunidade, sou nascido e criado aqui. O Alexandre é taioense de 40 e tantos anos, já taioense, né, Alexandre? Então, eu tenho a impressão que nós temos uma grande responsabilidade, mas queria que o povo de Itaió nos ajudasse com essa responsabilidade. Nós vamos dividir o governo, nós temos a intenção de dividir, para ficar a carga mais leve, evidentemente, para nós dois, e quero dividir com a comunidade também nesse momento, momento do Natal, momento que estamos sensíveis a todas as dificuldades, ao momento do Ano Novo, que isso se perpetue aí no ano de 2017, que a gente com esse mesmo sentimento, um sentimento bacana, um sentimento humano, um sentimento em que do doar, do perdoar, né, e do nos doar, ele seja constante em nossas vidas. Muito obrigado.